Bom dia. Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, os que estão acompanhando esta Eucaristia pelos meios de comunicação, nossos pais e padrinhos das crianças que serão batizadas, muita atenção para a liturgia de hoje, muita atenção, porque nós estamos diante de palavras muito certas, objetivas e diretas. Nós estamos diante de um momento em que o Senhor, diante de um jovem, diante de uma pessoa, diante de alguém que veio a perguntar o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, a gente vai vendo o desenrolar de toda essa história daquilo que o Senhor vai dizer. E talvez seja essa a pergunta também nossa: o que eu devo fazer para ganhar a eternidade? A pessoa obedecia todos os mandamentos, fazia tudo o que era para ser feito, obedecia à lei. Assim como nós, que às vezes nos julgamos já salvos, porque estamos na igreja, numa pastoral, num movimento ou serviço, ou porque sou padre ou seminarista, ou estou a serviço do altar, ou porque pago a minha promessa a Nossa Senhora da Conceição. A gente acha que o nosso parâmetro de salvação é que nos garantirá a eternidade, e não é. Não é. Aquela pessoa obedecia
a letra, mas não abriu o coração para obedecer à prática mais objetiva do ser cristão, do ser de Deus, que é a prática. É importante que a gente entenda esta palavra de hoje. Ele sabia dos mandamentos e era obediente a eles. Mas uma coisa foi pedida a ele com amor. O Evangelho diz, o Senhor pediu com amor a ele, olhou para ele com amor. Olha, pega os teus bens e distribui para os que mais precisam. Aí está o problema. Porque na verdade não é só o que a gente vê na palavra agora, é o que Deus quer nos dizer. Qual foi o problema deste homem? É que ele obedecia às leis, mas ele não estava obedecendo a Deus. Como muitas vezes a gente pode estar seguindo regras e não tementes a Deus. Porque quando foi pedido para ele ajudar o próximo, para ele sentir a dor do que estava sofrendo e passando fome, ele não quis. Ele ficou triste e foi embora, porque ele estava literalmente apegado à letra, à lei, e não ao mandamento do amor a Deus e ao próximo. O problema não é o dinheiro. O problema é quando a gente coloca o dinheiro acima de Deus. E como tem muita gente, inclusive pode até ser o padre também, que por vezes coloca o dinheiro acima de Deus. Olhemos para a vida da gente. Quem é que realmente está dando o tom da vida? A quem nós estamos procurando a todo tempo ganhar? Será que é o reino? Olhemos. Quantas pessoas e quantas famílias hoje estão deterioradas porque não existe mais convivência. É trabalho, é uma vivência externa, chega em casa, não se tem mais uma condição de diálogo. É cumprir uma regra sem viver a essência. Isso não é rico, isso é pobreza da mais baixa possível. Quantas pessoas perdem a noção do que é correto em busca do incorreto para ganhar? É o Deus, para muita gente é o dinheiro, como também os outros vícios. Tudo aquilo que nos afasta de Deus e tem mais espaço se torna Deus para nós. Então esta pessoa, ela não conseguiu perceber que a maior riqueza era o que a primeira leitura dizia hoje: sabedoria. A maior riqueza, sabedoria. Porque o que você pensa que tem hoje não vai contigo quando você morrer, não vai nada. Se você pensa ter uma casa, ter um carro, uma moto, um terreno, coitado de você, coitado de mim, não tenho nada. Se você briga, se você mata, se você hoje tem intrigados por conta de coisas, coitado de você e de mim, que pena. A gente não entendeu o processo do reino de Deus. Se a gente até hoje vive uma experiência de uma fé que não leva-nos a isso, a uma reflexão de que tem gente que coloca tudo nas roupas, no dinheiro, no carro, na moto, na casa, e se esquece de Deus. Se esquece do mais importante. A maior riqueza é Deus. Eu desejo de coração, meus irmãos, que a gente tenha muita paciência no sentido de não perder o sentido da vida. E eu digo agora novamente para os meus queridos pais e padrinhos: a maior riqueza de vocês hoje são os filhos, os afilhados. Se trouxeram hoje para cá para serem batizados. Cuidem deles, eduquem-os, sejam os primeiros catequistas, no exemplo, no respeito. Às vezes
As crianças estão diante de guerras entre esposo e esposa. Respeitem. Elas não têm a culpa de muitas vezes não terem diálogo em casa, mas cuidem delas. Tragam a igreja, para que elas não venham somente hoje, mas venham outros domingos, outros dias, para se abastecerem da fé. Que sentido tem, e aqui eu digo com muito carinho para todos nós, que sentido tem a gente ser acolhido numa comunidade de fé e não voltar nela mais? Eu peço aos padrinhos, eduquem os afilhados na fé, queiram saber como estão os seus afilhados, se estão indo à igreja, se vocês estão indo à igreja, porque se não estão vindo à igreja, é porque outras coisas são mais importantes do que Deus, e estão tendo diante do seu coração mais importância do que a vontade de Deus. Por fim, uma pequena canção para nos ajudar a rezar, que vocês já conhecem. Eu queria que a gente rezasse essa canção, porque eu acho que a maior riqueza do mundo é ter sabedoria. O sábio não é o inteligente, nem todo inteligente é sábio. O inteligente pode até matar, mas o sábio, ele cresce, ele pode não ter faculdade nenhuma, pode não ser doutor perante o mundo, mas educa pelo jeito de ser. Eu queria que vocês refletissem essa canção. Não, eu não quero riquezas, não, eu não quero poder, quero é ter sabedoria para saber entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé, o justo vive da fé. Olha só, o justo vive. Vocês conhecem? O justo. Para quem pensa em ter tudo, para quem pensa em tudo para si, olha a resposta. Não, eu não quero ter tudo, tudo que tem meu irmão. O que é que eu quero? Quero é saúde e trabalho. Para quê? Para conquistar o meu pão. Quero saber o que é justo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. Para quem está no vício do dinheiro, da droga, do jogo, e como tem gente aqui nessa cidade com vício de jogo, meu Deus, tira do seu dinheiro, do trabalho, do alimento. Rezar por eles, por tantas pessoas também que hoje não conseguem controlar a bebida, não conseguem controlar os vícios que têm, às vezes a posse, o vício de ter. Olha os excessos. Ninguém vai ser feliz com isso não, ninguém. Não, eu não quero os excessos, tiram as chances da paz. O que eu quero? Quero saber qual a hora, quando demais é demais. Quero saber o que é santo e o que não é. O justo vive da fé, o justo vive da fé. Cantando. O justo vive da fé. Bom dia. Deus abençoe.